pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre tubos sonoros. No vídeo anterior, quando a gente falou sobre as ondas estacionárias, a gente viu como funciona a formação de ondas quando duas extremidades estão presas, estão fixas, e a gente tem uma corda vibrando entre esses extremos. Naquele caso, a gente viu o funcionamento, por exemplo, de instrumentos musicais de cordas. A gente viu que vai surgir esse padrão de interferência construtiva e destrutiva, porque as duas extremidades estão fixas, e a partir dessa formação de interferência construtiva e destrutiva, a gente tem a formação de harmônicos, e ali a gente consegue entender como vai ocorrer a formação de notas musicais, como essas cordas vão vibrar e produzir sons. Os tubos sonoros, eles vão explicar o funcionamento de instrumentos de sopro. Então, primeiro a gente viu como funciona instrumentos musicais de cordas, agora a gente vai ver como funcionam os instrumentos musicais de sopro. Flauta, saxofone, clarinete, trombone, todos os instrumentos musicais de sopro vão estar relacionados com o que a gente vai ver agora. Então, o tubo sonoro, ele vai formar uma coluna de ar na qual se estabelecem ondas estacionárias longitudinais. Ondas longitudinais são ondas que se propagam na mesma direção da perturbação, da vibração, determinadas pela superposição de ondas, então pelos padrões de interferências destrutivas e construtivas, de ondas de pressão, então a diferença de pressão também vai ajudar na formação desse som, geradas numa extremidade com as ondas refletidas na outra extremidade. Então, geralmente o instrumento de sopro, ele tem uma abertura onde a gente vai soprar, onde a gente vai produzir a vibração, vai produzir a onda, e aí tem um tubo onde essa perturbação vai se propagar, que pode ser aberto na outra extremidade ou fechado. Então a gente tem instrumentos. A flauta, por exemplo, ela vai ter duas aberturas, ela vai ter o ponto onde a gente vai soprar, a abertura onde a gente sopra, e a outra extremidade também vai estar aberta. E tem instrumentos onde tem a abertura onde a gente vai soprar, onde um lado está aberto e o outro está fechado. Dependendo do tipo de tubo, se é um tubo aberto nas duas extremidades ou um tubo fechado em uma das extremidades, a gente vai ver que o padrão de formação de harmônicos vai ser diferente. Vamos ver primeiro o tubo aberto. Então, quando o tubo é aberto nas duas extremidades, tanto no ponto onde você vai soprar como no outro ponto, o que vai acontecer? Ele vai apresentar sempre a formação de ventres nas extremidades. Vamos lembrar que a onda estacionária, ela vai ter um padrão de interferência, onde a gente vai ter interferência destrutiva, que a gente vai chamar de nó, que não vai vibrar, e vai ter o padrão onde a gente vai chamar de ventre, que vai ser a interferência construtiva, que vai concentrar a energia e depois vai transferir essa energia para o ar, propagando o som. O que vai acontecer então com esses padrões? Como as duas extremidades estão abertas, as duas extremidades abertas sempre vão ter a formação de um ventre, sempre vão ter ventre nas extremidades abertas. E os nós, os padrões onde não há vibração, vão ser formados no interior desse tubo, entre esses ventres. Tudo aquilo que a gente viu anteriormente, a distância entre dois nós ou entre dois ventres no da meia comprimento de onda, está valendo. E, portanto, o comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda. Isso aqui continua valendo para instrumentos de sopro. Então, a gente vai ver que no caso do tubo ser aberto, tem essa característica especial de, nas extremidades abertas, a gente sempre ter a formação de ventres. A gente vai ter a formação de harmônicos, seguindo a mesma ideia do que a gente viu no vídeo anterior. Se a gente tem a formação do primeiro harmônico, da frequência fundamental, a gente vê que vai ter 2 ventres, porque a gente tem que ter os ventres nas aberturas. Então, 2 ventres e um nó, frequência fundamental, primeiro harmônico. Nesse caso, a gente vai ter 3 ventres, 2 nós, segundo harmônico.
harmônico, 5 ventres, 4 nós, terceiro harmônico, e assim sucessivamente. A regrinha de formação de harmônicos para tubos abertos vai ser igual à regrinha de formação da frequência para instrumentos de corda, que a gente viu no vídeo anterior. Então, seguindo lá a ideia que a velocidade de propagação de uma onda é comprimento de onda vezes a frequência de vibração dessa onda estacionária vai ser velocidade sobre o comprimento de onda. Lembrando que o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento do tubo. Antes, quando a gente estava falando de instrumentos de corda, a vibração acontecia numa corda. Então, a gente tinha um comprimento de corda ali para analisar a vibração. Como agora o instrumento é de sopro, a gente tem um tubo onde essa vibração vai se propagar no ar no interior desse tubo. Então, a gente está interessado no comprimento do tubo. Então, a frequência de vibração dos harmônicos vai ser velocidade sobre o comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento do tubo. Dependendo do padrão de formação de nós e ventres no interior do tubo, a gente tem um número de harmônicos. No caso do tubo aberto, esse número de harmônicos ele vai ser 1, 2, 3, 4, não vai ter nenhuma limitação. E vai seguir a mesma regrinha que a gente viu anteriormente. O primeiro harmônico vai ter frequência de vibração. Como o primeiro harmônico, o N1, vai ser a velocidade sobre 2 vezes o comprimento do tubo. Comprimento de onda, então, é 2 vezes o comprimento do tubo. O comprimento do tubo é metade do comprimento de onda. O segundo harmônico, frequência de vibração vai ser 2 vezes a velocidade, porque, segundo harmônico, número 2, N igual a 2, sobre 2 vezes o comprimento do tubo. Comprimento de onda, 2 vezes o comprimento do tubo sobre 2. Comprimento do tubo, 2 vezes o comprimento de onda sobre 2. Terceiro harmônico, a mesma coisa. Frequência de vibração, 3 vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento do tubo. Para N harmônicos, N vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento do tubo. Então, aquilo que a gente viu no vídeo anterior para instrumentos de corda, continua valendo para o caso de instrumentos de sopro com tubo aberto. Quando a gente começar a estudar os tubos fechados em uma das extremidades, a gente vai ver que isso vai mudar. É o que a gente vai fazer agora. No caso do tubo fechado, a gente vai ter uma parte aberta, que é onde a gente sopra e forma a onda, onde vai ocorrer a vibração. E a gente vai ter uma extremidade fechada. No caso, então, desse tipo de tubo, a gente vai ter sempre o ventre na extremidade aberta e o nó na extremidade fechada. Então, como no caso do tubo aberto, a gente viu que por ter as extremidades abertas, nas extremidades sempre vai haver formação de ventres. No caso do tubo ter um lado aberto e um fechado, o lado aberto continua tendo sempre a formação de ventres e na extremidade fechada a gente vai ter então o nó. Isso vai nos dar o seguinte, que a distância entre um nó e um ventre não vai ser metade do comprimento de onda, vai ser o comprimento de onda sobre 4. Então, vai ser 1/4 do comprimento de onda. Porque a gente viu até agora que a distância entre 2 nós, que era metade do comprimento de onda. Mas a distância entre um nó e um ventre é metade dessa metade do comprimento de onda. Então, é 1/4 do comprimento de onda. Isso aqui, quando a gente for ver a formação de harmônicos, a gente vai ver que vai ter uma limitação. No caso do tubo fechado, ele não vai emitir harmônico de ordem par. Ele só vai formar harmônicos ímpares. Então, a gente vai ter a formação do primeiro harmônico, o harmônico de frequência fundamental, depois a gente vai ter o terceiro harmônico, o quinto harmônico, o sétimo harmônico, o nono, mas a gente não vai ter a formação de harmônicos pares, o segundo, o quarto, o sexto. Então, por conta disso, no caso do tubo ser fechado, a gente sempre vai ter um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta. Por conta disso, a gente só vai ter a formação de harmônicos ímpares. Aqui, então, seria o nosso harmônico de frequência fundamental. Um nó na extremidade fechada, um ventre na extremidade aberta. O terceiro harmônico vai nos dar, então, 2 nós, um na extremidade fechada, um no centro, e 2 ventres.
Então a gente está sempre aumentando o número de nós. O quinto harmônico, ó, então esse vai ser o terceiro e a gente vai para o quinto. Não tem a formação do segundo nem do quarto. Então a gente tinha 2 nós em cima, agora a gente tem 3 no quinto harmônico. Então a gente está aumentando esse número de nós. Então esses harmônicos agora vão funcionar da seguinte maneira. Continua valendo a velocidade de propagação de uma onda, só que como agora o comprimento de onda é 1/4, né? É a distância entre o nó e o ventre, esse comprimento de onda não vai ser mais 2 vezes o comprimento do tubo, vai ser 4 vezes o comprimento do tubo. Então agora a frequência de formação dos harmônicos vai ser a velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo, ó. Comprimento de onda é 4 vezes L. Então essa frequência dos harmônicos formados agora vai ser velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo, diferente do tubo aberto, multiplicado pelo número de harmônicos ímpares. Por isso que aqui a gente troca N por I. Por quê? O I agora vai representar só números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então agora aqui nessa tabelinha de formação a gente tem que substituir aquele N por I harmônicos. I harmônicos onde I são números ímpares. Como vai ocorrer então a formação desses harmônicos no tubo fechado? O primeiro harmônico vai ser o comprimento do tubo, comprimento de onda sobre 4, o comprimento de onda é 4 vezes o comprimento do tubo, e a frequência de vibração dessa onda de primeiro harmônico vai ser a velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo. Aí a gente vai para a formação de terceiro harmônico. Lembra que é só ímpar. O comprimento vai ser 3 vezes o comprimento de onda sobre 4. O comprimento de onda, então, vai ser 4 vezes o comprimento do tubo sobre 3. E a frequência de vibração da onda de terceiro harmônico vai ser 3 vezes a velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo. Aí a gente vai para a formação do quinto harmônico. Comprimento, então, vai ser 5 vezes o comprimento de onda sobre 4. Comprimento de onda vai ser dado por 4 vezes o comprimento do tubo sobre 5. E a frequência de vibração desse harmônico, 5 vezes a velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo. Então, a lei de formação desses I harmônicos, né, desses harmônicos ímpares, vai ser I vezes a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento do tubo, seguindo isso aqui, ó. Então, é importante lembrar dessa diferença. A formação de harmônicos em tubos fechados vai ser sempre ímpar, não vai formar um harmônico de ordem par, porque na extremidade aberta a gente vai ter sempre formação de ventres e na extremidade fechada a formação de nós. No caso do tubo ser aberto, aí sim a gente vai ter a formação de harmônicos ímpares e pares, como acontece nos instrumentos com corda. Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre o funcionamento de instrumentos musicais de sopro.